tem que começar tudo do início. Afinal de contas, o que é o tal do TDAH? Que muita gente fala TDAH. É TDAH. O que é esse? É um transtorno? O que é isso? E a partir daí, a gente vai soltando as perguntas, pode ser? Pode ser. Então, destrinta pra gente o que é, afinal, o TDAH. Tá, então é TDAH porque é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ok. Tá? Ele é um transtorno que está ali no conjunto dos transtornos do neurodesenvolvimento. Por que é importantíssimo a gente falar isso? Porque os transtornos do neurodesenvolvimento são aqueles transtornos em que o início dos sintomas devem estar presentes na infância. Ou seja, isso é muito importante, tá? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que as pessoas estão entendendo e falando mais sobre o TDAH. Então, esses sintomas, eles devem estar presentes antes dos 12 anos de idade. Ok. Tá? Então, a criança tem que ter apresentado esses sintomas. Quais são os sintomas? Então, são os sintomas relacionados à desatenção. Quais são eles? A criança tem uma dificuldade em se organizar, em fazer uma boa gestão de tempo, ela não presta atenção, então ela não se mantém por um tempo mais prolongado nas atividades, tá? Então esses são os sinais da desatenção, mas a gente tem os sinais da hiperatividade e da impulsividade. Hiperatividade, como o nome já diz, é uma agitação, né? Na criança a agitação é motora, no adulto a gente vai perceber que tem uma diminuição da agitação motora e tem uma agitação mental. O que é uma agitação mental? A agitação mental é diferente da ansiedade, tá? Entendi. A agitação mental eu tenho aqueles pensamentos que se sobrepõem. Então eu tô aqui falando com você, eu olhei ali atrás do quadro, vi alguma coisa, me lembrou uma outra informação e assim eu vou tendo pensamentos que se sobrepõem, tá? E aí a hiperatividade, a impulsividade. A impulsividade é o quê? Eu tenho uma dificuldade de controle de impulso. Ou seja, eu falo sem pensar, eu me coloco, tenho comportamentos de risco, tá? Então, aquela criança que cai, se machuca, às vezes tem acidente, porque eu tenho uma agitação motora, né? E eu tenho uma dificuldade de me controlar, né? E pode ser controle de fala e controle de comportamentos, né? E aí, esse é um transtorno, então, que inicia na infância e ele vai se manter na vida adulta. Isso é muito interessante. A gente começou bem, porque a gente até acaba virando uma brincadeira, doutora. De tipo assim, eu eu sempre gosto de me usar como exemplo, porque eu sou um péssimo exemplo a um monte de coisa. Então, eu faço muita coisa de forma equivocada. E não é eu com 40 anos me descobrir com TDAH, não. Então já tenho que ter um histórico desde lá da minha primeira infância, pré-adolescência, com outros sintomas de vida adulta. É bom deixar isso claro, né, doutora? Isso é muito importante, tá? Porque o que acontece? Esses sintomas, eles devem estar presentes em pelo menos 2 ambientes, ou seja, a criança vai ter dificuldades em casa e na escola, no lazer, tá? E esses prejuízos são importantes. E aí eu vou levar para a vida adulta esses sintomas e vou ter prejuízos relacionados a isso. Então, isso é muito importante, tá? Eu tive prejuízo, eu tive dificuldade de manter as relações, por exemplo, na vida escolar, eu tive uma dificuldade de me manter atento na sala de aula, eu tinha dificuldade de controle de impulso na minha casa, com meus familiares, tá? Então, eu tenho que ter prejuízos importantes relacionados a esses sintomas. E aí, na vida adulta, esses sintomas permanecem. A gente tem uma diminuição da hiperatividade, da impulsividade por conta do amadurecimento neurológico, tá? Então, o nosso cérebro, ele forma completamente na vida adulta, próximo ali dos 21 anos, e aí essa área do controle de impulsos, ela é a última área a se formar, então eu tenho essa diminuição desses sintomas na vida adulta, mas eles permanecem, e os sinais de desatenção também, tá? Então isso é importante, porque as pessoas falam, eu tenho TDAH, etc. Porque, eu tenho uma dificuldade de manter o foco, eu sou desatento, e aí a gente tem que pensar muito no estilo de vida, se quiser entrar nesse... Podemos, bora. Tá, então o que a gente vai entender hoje? A questão da desatenção. A gente tem um ritmo de vida bastante acelerado, a gente tem as redes sociais que são formadas ali para manter a gente ali, mas de uma forma frenética, então eu fico muitas horas ali, mas vendo conteúdos de pouco tempo ali, de curta duração, tá? A gente tem uma dificuldade relacionada ao sono, então, principalmente nas grandes capitais, né? Então a gente não dorme a quantidade suficiente de sono, isso vai trazer prejuízos cognitivos, vai prejudicar a atenção, memória, tá? Então a gente tem que avaliar estilo de vida, alimentação saudável, exercício físico. Então tem algumas questões que podem trazer prejuízo
que a gente está percebendo, porque cada vez mais as pessoas falam, então todo mundo tem TDAH, né? Porque todo mundo da correria, né? Isso, mas tem a ver um pouco com o nosso estilo de vida. Então, quando a gente vai avaliar o adulto, e a gente vai avaliar o adulto, não tem problema. O adulto pode não ter tido, aliás, é comum que não tenha tido diagnóstico lá na infância. Só que eu preciso investigar essa infância, entender se essa desatenção, se essas dificuldades aí relacionadas ao controle de impulso, eles estavam presentes lá na infância. Se não, a gente vai pensar em estilo de vida, a gente pode pensar em outros transtornos mentais também.